Oi, pessoal, bom dia! Hoje é quarta-feira e nós vamos hoje realizar as atividades de ciências. Para nós é novidade, né? Ciências no PET. Mas o PET volume 3, como vocês já viram, ele tem, né? Ciências, história, geografia e a parte da educação física. Então, hoje nós daremos início ao estudo do PET, né, na disciplina de ciências. Peço que vocês acompanhem, sigam as orientações do vídeo, prestem atenção. Eu montei um material aqui, né, como eu já venho montando, para poder ajudar vocês na realização das atividades. Vamos lá? Então, né, Ciências, Plano de Estudos Tutorados, volume 3, semana 1. Então, é a primeira semana, né, que nós estamos trabalhando aí com os outros conteúdos. Atividades. Número 1. Os primeiros objetos produzidos no passado pelos seres humanos foram feitos de pedra, madeira, peles e ossos de animais. Observe a imagem ao lado e responda as perguntas abaixo. Então, pessoal, os objetos que foram feitos, né, pelos seres humanos no passado, eles foram fabricados utilizando alguns materiais que tinham na natureza, né? Então, antigamente eles não conseguiam produzir aí objetos de plástico, de borracha, porque isso só foi possível com a evolução do tempo. Antigamente, o que o homem fazia para produzir esses objetos? Utilizavam de materiais que tinha ao seu redor, que tinha na natureza, como as pedras, a madeira. Então, né, eles fabricavam aí o arco, a flecha, faca, com peles, com ossos de animais, né? Faziam até a própria vestimenta deles eram feita com peles de animais, né? Utilizando aí o couro. Então, o que eles faziam? Eles tinham que se virar ali, né? Fabricar os seus materiais de uso, mas eles tinham que usar aquilo que estava próximo a eles, aquilo que tinha na natureza. Então, eles buscavam esses recursos na natureza. E o que tinha na natureza? Né? Eram esses objetos, a pedra, a madeira, né? A madeira das árvores, as peles e os ossos dos animais. Eles não tinham, né, o que a gente tem hoje, a tecnologia que a gente tem hoje, certo? Vocês podem observar as imagens aí, né? Que o próprio fogo, né? O próprio fogo foi inventado aí no atrito, né? Entre uma pedra na outra, e eles descobriram o fogo, né? Então tinha as tábuas de pedra que eles utilizavam aí para registrar, né? Nas cavernas, fazer os desenhos. Eles utilizavam sementes que tinham cores para fazer as pinturas. Então eles utilizavam aquilo que tinha na natureza, porque ainda não existia tecnologia na fabricação dos objetos. Então vocês vão observar aí nas imagens, né, que eles estão matando aí um animal para poder tirar o quê? A pele, o osso, né? E eles estão aí fabricando alguns objetos. Letra A. Para que esses objetos foram feitos? Então, para que vocês acham que eles utilizavam aí da madeira e dos objetos que tinham na natureza para fabricar esses objetos? A fabricação de novos objetos. Eles não tinham a tecnologia, eles tinham que se virar com o que eles tinham. Como é que eles iam fazer, por exemplo, para caçar um animal? Ele tinha que inventar alguma coisa que ele conseguisse, que fosse possível que ele conseguisse caçar esse animal. Então, ele inventou o quê? O arco, a flecha. Ele precisava produzir fogo. Então, ele foi ali encontrando maneiras. Para que esses objetos foram feitos? Para que vocês acham que eles foram fazendo esses objetos com os materiais que tinha na natureza? Pensa lá antigamente, converse com um adulto aí da sua família. Letra B. Marca um X do que você acha que eram feitos os objetos da imagem. Olha, então vocês vão voltar aqui na imagem e vocês vão marcar um X do que vocês acham que os objetos foram feitos. O machado e a lança. O que vocês acham que o machado e a lança foi feito? As roupas. Vamos ver. O machado e a lança, você acha que foi feito de borracha e plástico
ou de pedra e madeira? O que será? Só lembrar que eles não tinham ainda tecnologias e alguns materiais eles não tinham. Então, do que vocês acham que foram feitos machado e a lança? As roupas, vocês acham que eram feitas de pele de animais ou de tecido? Lá no passado, como que eles faziam para se vestir? Eles tinham tecido? Tinha aí, né, já as fábricas para disponibilizar tecido para eles fazerem as roupas? Pensem e respondam. Letra C. Circule na imagem, ainda nesta imagem, os objetos que você acha que eram usados para caçar e preparar os alimentos. Eu acho que a letra C, ela está respondendo a letra A. Olha, se eles tinham que se virar ali na natureza, então eles tinham que caçar e também tinham que preparar os alimentos, né? Então, você vai marcar lá na imagem quais objetos que vocês acham que eram usados para isso, para caçar e para preparar os alimentos. O que a mamãe usa hoje para preparar o alimento? Tem que levar o fogo, né? Só que nós temos hoje o fogão. E lá, eles não tinham. Então, você vai olhar lá, né? O que vocês acham que eles utilizavam para preparar os alimentos? E para caçar? Hoje a gente não caça, né? É proibido, inclusive. Mas antigamente eles tinham que se alimentar de alguma forma, então eles tinham que caçar. Que objetos vocês acham que eles utilizaram para caçar? Né? Eles precisavam lançar alguma coisa para acertar aí no animal, né? O que vocês acham que eles utilizavam? Número 2. Veja as transformações ocorridas nas rodas ao longo do tempo. Então, olha lá como era a roda lá muito tempo atrás. Parecia que ela era o quê? Parecia que ela era de pedra, né? Por quê? Era o material que eles tinham na época. Depois, ela foi se modernizando. E agora, como ela é hoje, nos carros aí que a gente vê, as rodas são dessa forma, né? Ela é feita de borracha. A segunda imagem parece que ela é fabricada de madeira, né? E depois, na última imagem, com o avanço da tecnologia, ela tem o que aí? Ela já tem a fabricação da borracha, né? Então, vocês vão observar a evolução e responder. Na sua opinião, por que essas transformações ocorreram? Por que ocorreu essas transformações aí? Vocês vão pensar, olha, né? O tempo foi passando, o ser humano foi evoluindo, foram vindo as novas tecnologias. Então, você vai pensar em tudo isso e responder, na sua opinião, por que as transformações ocorreram? Responde no espaço aí com bastante atenção. Número 3. Agora, pense no seu brinquedo favorito. Qual é esse brinquedo? Pense no brinquedo favorito de vocês. E vamos voltar um pouquinho no tempo. Antigamente, né, muito tempo atrás, não tinha as tecnologias, não tinha alguns materiais para fabricar aí os brinquedos de hoje, né? Então, e para brincar, como que as pessoas faziam para brincar? Elas produziam seus próprios brinquedos. E elas faziam isso de quê? Também de madeira, de palha, de objetos que encontravam na natureza, né? E hoje os brinquedos são feitos de quê? Alguns de plástico, né? Por quê? Porque teve a evolução da tecnologia, o homem foi inventando coisas novas. Pense aí no seu brinquedo, coloque qual é o nome do seu brinquedo favorito aí no espaço e depois você marca com um X. Do que ele é feito? Do que o seu brinquedo favorito é feito? De plástico, de madeira, de tecido, de borracha ou de outro material? Se for de outro material que não está citado aí, você vai escrever para a dona Vanessa, tá? Este brinquedo existia ou era diferente no tempo em que seus pais eram crianças? Então, vocês vão responder aí. Se esse brinquedo favorito seu existia na época que seus pais eram crianças ou na época que eles eram crianças esse brinquedo era diferente? Vocês vão utilizar o espaço para responder essa pergunta. Aproveite o assunto e converse com seus familiares sobre os brinquedos que eles tinham quando eram crianças e veja quanta coisa legal você poderá descobrir sobre brinquedos e brincadeiras de tempos atrás. Se puderem, brinque também. Então, converse aí com o papai, com a mamãe, se você tiver avós, né, pessoas um pouco mais velhas, pergunte para elas
que elas faziam para se divertir? Quais eram os brinquedos da época dela? Converse, se der para fazer aí, né, uma brincadeira, por exemplo, as brincadeiras de roda são brincadeiras de muito tempo atrás. Se der para fazer alguma brincadeira interessante com a família, aproveite esse tempo. Até a próxima aula. Pessoal, então a nossa atividade de ciência é essa, bem interessante, né? Nós descobrimos aí algumas coisas que foram evoluindo ao longo do tempo. Eu aguardo as respostas de vocês. Um beijo!